Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a que horas nós vamos ser assistidos, porque o programa nosso vai ser editado e depois, em seguida, vai ser enviado. Hoje nós temos dois convidados super especiais, que é a Débora Tomé e o Guilherme Russo, que escreveram uma matéria super, hiper interessante a respeito da mudança no código, na reforma eleitoral, não é? Estou gaguejando até porque eu estou emocionada. Tá bom? Ok, gente boa. Bom dia para vocês. Vocês querem dizer oi antes da gente começar? Bom dia. Não, vou começar aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui, reencontrá-la, né? A gente, às vezes, eu brinco que essas agendas a gente vai sempre esbarrando, porque infelizmente ainda somos poucas nessas agendas de mulher na política, mas é um prazer reencontrá-la, até porque você esteve lá quando essa pesquisa ainda nem existia, mas já estava sendo incubada, vamos chamar assim, estava começando a ser pensada. É um prazer, obrigada pelo convite. Só queria também agradecer o convite. É sempre muito legal poder falar de pesquisa e contar um pouco mais do que a gente tem feito. Então, gente boa, vocês andaram fazendo uma pesquisa e uma análise crítica, né, a respeito das mudanças que aconteceram, que teoricamente deveriam aumentar a frequência das mulheres em termos políticos, não é? Mas, pela análise de vocês, na verdade, é exatamente o contrário que está acontecendo. Corre o risco de acontecer o contrário, porque corre o risco exatamente de beneficiar quem já está eleito e não ampliar a possibilidade de entrada de novas mulheres no sistema político. Vocês não querem explicar um pouco por quê, gente? Bom, quem começa? Bem, acho que eu posso falar um pouco do fundo e depois, se o Gui quiser, fala de repente mais detalhadamente da pesquisa. Pode ser assim, Gui? Então, beleza. Olha só. Bem, então, o que a pesquisa foi feita, os três pesquisadores éramos eu, Débora Tomé, o Guilherme Russo e a Malu Gato, que não está aqui hoje para falar um pouco. Uhum. É uma pesquisa do Instituto Update e a nossa preocupação era entender um pouco uma pergunta que a gente não para de fazer, que é por que o Brasil tem tão pouca diversidade na política, tão poucas mulheres, poucos negros, mas a gente tem menos ainda mulheres, né? Eu sempre acho importante a gente ressaltar isso. Quando vai pensar em mulher negra, então é menos ainda. Então, a gente queria entender quais eram os mecanismos, o que ajudava a ter mais mulheres na política e o que impedia. E uma das coisas que o nosso sistema, em tese, né, o sistema proporcional, ele tende a aumentar mais diversidade, ter mais mulheres, mais negros, enfim, grupos que não estavam lá, isso tende a facilitar, né, o sistema proporcional. E o que acontece? E outros fatores tendem a dificultar, como, por exemplo, a questão das mulheres dentro dos partidos. Então, a gente partiu um pouco disso e essa pesquisa acabou servindo para a gente dialogar um pouco com toda a discussão que está tendo agora da reforma eleitoral, que tem alguns riscos ainda de atingir as mulheres. Isso foi mudando um pouco, porque algumas coisas já foram negociadas desde que a gente escreveu o artigo, né? Então, o Distritão, por exemplo, ele não está muito mais na agenda. Também se ele pode voltar, mas, enfim, ele não está na agenda. Então, a gente está um pouco pensando, a gente estava um pouco olhando para isso, né? Para tentar entender o que ajudava as mulheres. Outra coisa que a gente tem também que é importante são as cotas que a gente também tem no Brasil, mesmo que sejam cotas de candidatura. É algo que também, em tese, deveria ajudar as mulheres. E foi isso com isso na cabeça, que a gente começou a fazer a nossa pesquisa. Acho que é legal falar, a Débora citou bem, né? O Brasil tem um gap, né? Um buraco no sentido de representação descritiva e, digamos, se a gente olhar mesmo para a América Latina, o Brasil fica muito embaixo no ranking. E isso, enfim, acaba sendo sempre paradoxal, e a gente, enfim, tem toda uma literatura que vai estudar isso. Acho que como a Débora falou, a gente tem algumas regras, né? Regras eleitorais
que vão afetar desde o número de partidos ao tipo de representação. Então, o sistema eleitoral é uma delas, a outra, bem importante na representação feminina, são as cotas. Então, existe muita literatura sobre como países implementam, né, políticas de cotas, e isso finalmente diminui, né, essa subrepresentação tão grande. E o Brasil, digamos, fez um pouco disso, demorou um pouco, a Malu, colega nossa, fez bastante pesquisa sobre isso, mas a gente está parado, né? Assim, na Câmara dos Deputados, o percentual de mulheres agora acho que é 17, mas enfim, é muito baixo, né? Quando a gente olha mesmo para os países vizinhos. E aí vem essa história de que, olha, regras eleitorais, elas não necessariamente, as cotas é direcionado, mas elas acabam impactando as chances que diferentes partidos e diferentes candidatos, candidatas vão ter de ser eleito. Essas duas regras que a gente cita no artigo, né, o distritão, ele é uma forma de você reduzir o papel dos partidos e acaba dando mais força para políticos individuais. E a gente sabe que os políticos individuais bem-sucedidos, eles têm principalmente uma coisa em comum, eles têm muitos recursos. Eles são pessoas já ou conhecidas ou que têm muito dinheiro para gastar em campanha e ter acesso, né, a redes. E é justamente por isso que, mesmo não sendo uma regra, digamos, direcionada a grupos, ela acaba privilegiando os homens, né? Os políticos já estão lá, ou pessoas muito ricas que se envolvem com política. Então, indiretamente, isso teria um efeito super negativo na representação de grupos marginalizados. E a outra que a gente cita, né, que o Brasil tem a política de cotas nas candidaturas, né? Então, a gente tem uma regra de que 30% das listas de candidatos a cargos proporcionais, né, legislativos, então deputado estadual, federal, como as vereanças. Essa é uma regra, os partidos têm que cumprir com 30% da lista, mas uma das propostas era tirar esse requerimento, né, essa obrigação, o que a gente ia facilitar, digamos, né, ia facilitar os partidos a não colocarem mulheres, não terem que se preocupar, digamos, com uma questão de gênero também. Então, as mulheres representam 52% da população deste país, né? E os negros dizem representar 56% da população. Estamos absolutamente subrepresentados, não é, Débora? A gente tem que... Eu acho que tem uma coisa que... Eu uso uma frase de efeito, mas que ela é verdadeira, que é o seguinte: o que mais ajuda alguém a se eleger é já ter sido eleito. Então, o que significa, né? Assim, é muito forte as pessoas que já estão no poder. E o poder, quando ele se constitui lá atrás, ele é um poder feito por homens brancos. Então, o que a gente tem que... Assim, eu acho que a gente sempre tem que pensar, né? Como os nossos sistemas precisam ir criando novas regras que possibilitem que novos grupos entrem. Porque, senão, é uma perpetuação de poder. Digamos que assim, é que eu não quero usar nem a palavra natural nem a palavra normal, mas o que acontece de forma, vamos colocar assim, natural, entre aspas, né, é que quem está eleito vai se perpetuar ali, é normal, porque, como o Guilherme falou, é quem tem recurso, é quem está eleito. E essa pessoa, se a gente pensar desde o começo, né, da representação, essa pessoa era um homem branco. Então, você tem que ir criando regrinhas que vão mudando isso, entendendo que tem grupos como mulheres e negros que estão alijados do poder. E não porque eles não desejem estar lá decidindo seus rumos também. Eles gostariam, muitos gostariam, só que eles não conseguem ter acesso aos recursos, e aí recursos eu falo não só dinheiro, né, os recursos vários, mas também dinheiro, para alcançar essa posição. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente perceber. Ainda tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também, que é um pouco da política da presença, né? Que é esse termo que a gente usa. Assim, quando você tem mais diversidade, você também tem ideias que não estavam... versões do mundo, ideias sobre o mundo que não estavam sendo contempladas. Uhum. Né? Eu acho assim, que até a gente ter como a gente está tendo, né? A gente tem um aumento da população de idosos. A gente não pensava, em termos de política pública, como que a gente ia ter que atender como Estado essa população que está aumentando. Então, tem coisas que a política da presença faz diferença, sim.
Porque você, tendo essas pessoas lá, não é que só elas saibam desse assunto, é que elas podem trazer assuntos que são prementes, são demandantes da gente ter políticas públicas que cuidem disso, né? Assim, que deem conta disso. Acho que é muito importante a gente pensar por aí. Então, as pessoas falam assim, mas a pessoa está ali, tem candidato mulher, não vota porque não quer. E não é tão simples assim, porque tem muitas outras dinâmicas, né? Não é tão racional e tão livre quanto a gente pensa. Enfim, não sei se o Gui certamente tem mais coisa aí para completar disso. Não, eu acho que a Débora disse, a gente tem, digamos, duas principais razões, né? Uma, digamos, é bem substantiva, que políticas públicas, né, regras, decisões, regulamentações, tudo feito com um corpo mais diverso, vai ser, no mínimo, mais consciente sobre desigualdades na sociedade, né? A gente vai, pelo menos, poder discutir isso mais e existe bastante evidência de que a gente vai criar políticas públicas diferentes quando a gente tem, no mínimo, mais participação de grupos marginalizados, né? Então, das mulheres e uma consciência maior. Então, isso é substantivo. A outra é mesmo descritivo, de que, olha, quando a gente olha para o Congresso Nacional, né, e vê a sua grande maioria de homens brancos, né, isso passa uma mensagem. Existe uma coisa realmente simbólica para a população. Existe uma série de estudos, na verdade, sobre como jovens mulheres, na verdade, também são, digamos, afetadas ao olhar de quem são o grupo que está no poder, né? Então, quantas mulheres vão participar da política é condicionado, às vezes, justamente pelos exemplos, né? Ou a falta de exemplos que a gente tem no poder. Então, existe um argumento de que, olha, uma democracia que ela esteja funcionando bem, ela vai consertar essas coisas, porque se a gente pensar que, olha, não existe razão, né? As mulheres trabalham, as mulheres já são mais escolarizadas que os homens, não há uma razão, digamos, demográfica, né, para esse seu caso. Então, tem alguma coisa na política específica que está causando essa disparidade. E a Débora falou muito bem, uma coisa é a história, né? Então, é uma questão, obviamente, que vem de séculos e décadas, mas o que impressiona, digamos, é essa demora no Brasil de mudar, né, de diminuir essas diferenças, né, da população para a representação, e isso tem a ver com justamente o que a gente está estudando, com as instituições e com os recursos, como isso é uma, digamos, uma máquina, né, que acaba privilegiando certos grupos, e dentre esses grupos, os principais, assim, muito fortes, são já eleitos, né, ou então já os governantes. Uhum. E nós falamos de mulheres e de negros, nós não falamos de indígenas, não é? Também. Eu não sei que proporção da população que eles efetivamente representam, mas de 2016 para 2020 aumentou a quantidade de homens indígenas que foram eleitos, ao passo que diminuiu. Cadê? Então, homens, na verdade são os homens, né? Nós não temos mulheres indígenas eleitas, ou praticamente não temos mulheres indígenas eleitas, né? E eles representam um segmento super importante e super mobilizado da população, né? Estiveram em Brasília recentemente, fizeram pressão com relação a uma série de coisas. Aliás, os movimentos sociais é que parecem estar mais mobilizados em torno de suas demandas hoje e em torno da demanda de fora Bolsonaro, porque todos esses movimentos sociais percebem que, na verdade, acabaram perdendo muitos dos seus direitos com Bolsonaro, em vez de ganhá-los, né? Então, Raquel, eu sempre falo assim, a gente, apesar de os indígenas serem um grupo étnico fundamental e estruturante, enfim, né, eles são, em termos populacionais, uma minoria muito grande no Brasil. Então, eles são 1% da população brasileira, segundo o IBGE. De acordo com o IBGE, em torno de 1%. O que acontece, o que surpreende é que, por exemplo, eles têm uma presença menor do que a presença dos amarelos, por exemplo, né? Então, eu não tenho certeza, até assim, Guilherme, qualquer coisa, depois você me corrige. É menor? Sim, Guilherme está dizendo que sim. Então, tá, eu estou vendo aqui, para quem está só ouvindo a gente,
porque a gente fica vendo na tela, né? Vou explicar isso, que a gente está gravando pelo Zoom, então às vezes eu consigo só ver na tela. Mas, enfim, então a gente tem uma presença menor. Mas eu queria, na verdade, falar até sobre a questão do movimento social, que é algo interessante até e que está muito relacionado a uma parte da nossa pesquisa, que é o seguinte, enfim, das nossas pesquisas, né? Quando você tem estruturas que têm dificuldade de colocar gente nova no jogo, como são os partidos brasileiros, que ainda estão com muita dificuldade, muita resistência de botar, um jeito de você agir politicamente que traz efetividade é você agir via movimento social. Então, você faz o grupo de pressão, né? Porque é uma forma de você... E as mulheres atuaram muito assim por muitos anos. Isso, inclusive, todos os estudos que falam sobre mulher e política falam muito disso, de como as mulheres não estavam tão preocupadas com a representação, porque elas estavam trabalhando no eixo do movimento social, da pressão, né? Do advocacy, da pressão, muita coisa trabalhando junto ao judiciário, por exemplo, o direito ao aborto em caso de anencefalia, ele foi conseguido junto ao judiciário, como você sabe. Então, o movimento social também é uma forma de você, quando a representação não está dando conta, de você, digamos, verter a sua ação política e seu entendimento, né, as suas demandas, você verter suas demandas políticas, eu acho que é isso. Então, a gente vê, né? Então, quer dizer, o fato dos indígenas irem lá num movimento grande, como foi que a gente viu na última semana, também está relacionado ao fato deles só terem, se eu não me engano, hoje só tem uma representante, que é a Joênia Wapichana. Eu não sei se tem no Congresso Nacional outro representante indígena. Então, isso tira a força deles de ter uma influência maior de forma dentro do eixo digamos, do Congresso, né, do Legislativo propriamente dito. Então, você consegue fazer a pressão de outras formas, mas aí a pressão não tem voto, enfim, né? Aí a gente vai para tudo isso. Exatamente, os recursos, né? Acho que populações nativas, né, seja no Brasil, na Argentina, no Chile, na Austrália, nos Estados Unidos, é uma grande demonstração de como grupos marginalizados que não têm acesso ao poder tendem a sofrer muito, né? Porque, enfim, o governo vai criar políticas que os afetam e afetam de forma negativa. Como a Débora falou, os indígenas no Brasil, em termos puramente demográficos, é um grupo ainda pequeno, ainda, claro, muito diverso, mas isso tem impactos muito grandes. Então, a gente tem agora toda uma discussão, né? Tanto de diferentes códigos do meio ambiente, em que eles não têm grande representação enquanto, digamos, o dinheiro, né, e o setor agropecuário vai ter muito dinheiro, tem um acesso, né, muito desigual aos poderes. A gente sabe também que os indígenas, proporcionalmente, ainda estão mais na região norte, mas a gente tem aqui em São Paulo, e é algo que a gente tem que conversar. Eu acho que é mais um dos temas assim de grupos marginalizados que merecem muita atenção, especialmente porque é um grupo, outro grupo, né, mas historicamente que sofreu muito, continua sofrendo, dá então um exemplo de que os partidos podem fazer um melhor trabalho buscando lideranças indígenas e trazendo essa discussão para as pautas, sendo mais consciente, né? Então, de novo, como esse acesso ao governo, ao poder, tem importância na vida das pessoas. E aqui, então, na questão indígena, a preservação do meio ambiente, no reconhecimento de diferentes povos, então a gente tem questões muito substantivas no Brasil. Deixa eu só fazer até um adendo assim, que é pitoresco, mas que mostra isso. Por exemplo, a gente tem 1% de indígenas no país, mas certamente a gente não tem 1% de donos de terras ruralistas. E a gente tem uma bancada ruralista. Então, acho que isso é ilustrativo de como a gente, assim, mesmo sendo assim, a gente tem poderes desiguais representados dentro do Congresso, muito fruto do que aquilo que o Guilherme falou lá no começo, que é o acesso aos recursos, ao dinheiro. Então, assim, ainda que a gente tenha aí, possa falar disso, né? Eu acho que a gente também tem que pensar, e mesmo que fosse uma representação proporcional, a gente tinha que ter pelo menos 6 deputados federais indígenas. Se você pensar, né? Vamos copiar a população. Tinha que ter pelo menos 6 ali. E se eu me lembro, eu não sei se tem um homem indígena, eu sei que tem a Joênia Wapichana, que é apenas uma, né?
Perfeito. Agora, você falou, Débora, da mobilização, que os movimentos sociais estão mobilizados e estão reivindicando, né? Entre outras coisas, a gente acabou fazendo um manifesto feminista. Temos um monte de assinaturas de vários grupos e de várias pessoas, né? Super importante, porque a gente achou que, na verdade, os direitos das mulheres estavam sendo tão atingidos quanto os direitos dos trabalhadores, e nós estamos perdendo direitos. Aliás, como dizia já Simone de Beauvoir, em momentos de crise, nós temos que prestar muita atenção, porque todos os direitos conquistados, eventualmente, estão em risco, não é? E nós estamos tentando juntar a bancada feminina para entregar esse nosso manifesto. Puxa vida, está difícil de conseguir, né? E se a gente conseguir, quando a gente conseguir, na verdade, nós vamos ter que contar com essa bancada feminina que vai batalhar pelos nossos direitos, né? A gente sabe que todas as mulheres não necessariamente batalham pelos direitos das mulheres. Nós temos, por exemplo, a Damares, que acha que a gente tem que vestir cor-de-rosa e que está tudo resolvido em termos de violência, porque o governo resolveu tudo, quando, na verdade, não é nada disso, né? E, puxa vida, nós vamos ter que contar com a complacência, com a cumplicidade de homens que também vão ser sensíveis, a gente espera que eles sejam sensíveis, com relação às demandas das mulheres. Então, quer dizer, se mobilizar, ir para a rua, conseguir abaixo-assinado, etc. e tal, faz parte do processo. Mas a representação política também deveria fazer parte desse processo, né? Não, eu advogo pela representação política. Eu sou daquela que eu acho que tem que ter representação política, porque você precisa de um número muito grande, muita pressão para conseguir fazer alguma pressão. Uhum. Eu acho. Desculpa. Não, era só isso. Pode seguir. Guilherme, vocês falaram no artigo de vocês do cenário do distritão aprovado, que ele combina a eliminação de reserva de candidaturas de 30% e sua substituição pela reserva de vagas de 18%. Vocês não querem falar um pouco mais desse distritão? Você não quer explicar um pouquinho melhor o que é isso? Claro. Então, se a gente pensar hoje no sistema eleitoral brasileiro, né, a gente tem um voto para deputado federal, e quando a gente vota, né, muito assim, a grande maioria dos brasileiros vota num candidato ou numa candidata, né? Então a gente vai lá e coloca o número completo pensando em tal pessoa. Mas o sistema, verdadeiramente, ele é sobre partidos, né? O primeiro passo, você está votando numa lista de candidatos, candidatas, e não só naquela pessoa. Então, o voto, mesmo dado a uma pessoa, está indo para um conjunto de votos para cada lista, né? Para cada partido, aqui agora no caso. Então, você não está votando de novo só na pessoa, você está votando no partido. Quando a gente acaba votando no partido, a gente está, de certa forma, apoiando as ideias daquele partido. Então, o partido tem uma certa força, né? Eu quero meus votos, mas eu quero que meu partido receba muito voto. Existe uma coordenação maior, porque a gente está trabalhando todo mundo junto aqui. Então, naturalmente, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que estruturar, fazer estratégia juntos, montar documentos, comunicação. Então, existe uma coesão partidária, né? Que a gente já pode achar que no Brasil os partidos não são tão fortes, mas, na verdade, existe, pelo menos, uma necessidade de coordenação. Quando a gente muda para um sistema de distritão, que essa parte, né, dos partidos não importa mais, ou seja, quando você vota num deputado, é ele contra todos, né? Não é ele só contra os outros partidos, é ele literalmente contra todos, mesmo eu tendo no mesmo partido que a Débora, a gente está competindo completamente um com o outro, a gente não tem mais incentivo de trabalhar junto. Isso é muito negativo, porque isso faz com que cada deputado, né, cada representante, ele trabalhe por si só, ele não pense mais, digamos, num conjunto, num grupo, né, que os partidos são. Então, isso tem um papel importante em dois sentidos, né? Isso tem um papel na forma como as campanhas são organizadas e, num segundo momento, tem um papel muito importante justamente na hora de representação, né? Porque se no Congresso os deputados eles têm que, obviamente, responder à população, mas eles respondem também aos partidos, né?
Então, quando a gente vê algumas votações, aliás, a grande maioria das votações no Congresso, os partidos, eles tomam uma posição e falam para os seus membros, olha, você deve votar dessa forma. Quando a gente tem o sistema do distritão, os candidatos, os eleitos, né, os deputados vão ter menos incentivos a seguirem a linha partidária e a política acaba ficando muito mais perdida, né, sem uma coesão, uma estrutura, que é justamente o que a gente busca na política, né, ideias claras que busquem representar interesses. Então, o distritão ele tem esse efeito da mudança da regra, que altera as campanhas e alteraria também o tipo de representação. Tá. E vocês citam no texto também uma pesquisa feita pelo Instituto Update, né? Com dados que acabaram sendo coletados pelo Datafolha, que indica que a população, né, na verdade, apoia as cotas no Brasil. Né? 77,5% do eleitorado concorda, 62% totalmente, 15,5% em parte, que os partidos devem reservar vagas para a candidatura de mulheres. Ou seja, estão passando por cima da opinião pública também, não é? Posso falar, Débora? Achei que você ia, Gui. Tá. Não, então, eu acho que isso é uma coisa, a gente tem pensado muito sobre isso, porque apesar digamos, da baixa representatividade, né, esse percentual muito baixo das mulheres em praticamente todas as casas legislativas, a população não só apoia as cotas, como apoia as mulheres na política. A ideia das mulheres na política, né, a gente tem uma série de estudos, na verdade, que mulheres na política estão associadas a algumas características positivas. Então, as pessoas associam a mais cuidado, a mais atenção à saúde, à educação. E, então, de forma geral, a população é bastante favorável. Aí, assim, a gente então sabe que a ideia, né, das cotas, a ideia de mais representação é uma coisa bem vista pela população, mas a gente aí depois vem o outro gargalo, né? Então, por que que a gente não consegue fazer essa votação, né? Essa percepção de que mais mulheres na política seria algo bom e realmente transformar na hora do voto, na hora, pelo menos, do resultado final. Mas a gente encontra, assim, de 77,5% é a favor. Existem, obviamente, diferenças entre grupos, né? Então, as mulheres, de forma geral, são um pouco mais a favor, principalmente mulheres jovens, né? Então, a gente tem o grupo hoje mais progressista da população brasileira é, de longe, as mulheres jovens, né? Então, uma série de questões, é o grupo que está defendendo muitas questões aí de grupos marginalizados, obviamente das mulheres também. Mas é um resultado que, assim, talvez a Débora possa me corrigir, mas eu nunca tinha visto esse dado tão claro. Existem algumas evidências nesse sentido também, mas a gente ficou bastante feliz, assim, que essa mensagem, né, que a gente tenta passar de que, olha, existe na população essa demanda, a gente precisa transformar isso, sim, tanto com regras eleitorais como no jogo político, numa melhor representação nesse sentido também. Uhum. O que eu acho que é sempre difícil da gente, né? Eu de fato, assim, eu não conhecia pesquisas que mostrassem isso com tanta clareza de que existe esse apoio, né? O que eu acho que a gente precisa tentar, que a gente continua tentando entender é onde está o nó. Porque se a gente tem apoio, se a gente tem mulher candidata, porque os partidos estão fazendo 30%, como é que a gente não consegue sair do 15%, né? E aí eu acho que tem um monte de coisa para pensar aí no meio desse caminho. Mas eu acho que essa reforma tinha, no começo lá dela, tinha uma ameaça que é aquilo que eu falei lá no começo. Então, assim, o sistema proporcional, que é o sistema que a gente tem, que o Guilherme estava descrevendo aí, explicando, ele é um sistema que, em tese, ajuda a mulher, e o distritão é um sistema que, em tese, não ajuda a mulher. Isso já meio se sabe, né? Assim, se sabe no sentido que as pesquisas mostram. Então, eu acho que a gente estava sobre uma ameaça muito grande dessa. Ainda tinha um outro detalhe, que não era pouco, que é o seguinte: se você muda o sistema, as mulheres hoje têm direito a 30% do fundo eleitoral, do fundo dos partidos, fundo partidário, e do fundo especial de financiamento eleitoral, que é um fundo público, que ele é pago pelo Estado. Ele entende que o processo de eleições é um processo que atende a todos, é uma política pública, né? Enfim, não sei se o termo correto seria uma política pública, mas ele é um processo que atende a todos. Então, a gente, como Brasil, entende que o Estado tem que financiar esse processo. Então, o Estado financia esse processo. E aí,
O Estado não pode ser ele um reprodutor de desigualdade, não deveria ser ele, embora seja o tempo todo um reprodutor de desigualdade. Então, você tinha 30% que são destinados obrigatoriamente às mulheres. Foi uma luta do movimento feminista, luta vencida. 30% é destinado às mulheres. Caso a gente fizesse a mudança, esse 30% do fundo eleitoral estaria sob ameaça também. Sob ameaça. Então, eu acho que é uma coisa que, para a gente, digamos, ligou a luz vermelha, né? Os movimentos começaram a se organizar, justamente tentando entender e barrar essa ameaça, né, que a gente via. E vocês fizeram também 10 discussões em grupo, que é um número razoavelmente grande de pesquisa qualitativa, e parece que as mulheres tendem a achar que, na verdade, elas trariam um aporte novo para a política, não é? É mais ou menos isso que você tinha levantado, Guilherme? Ou tem mais conteúdo ainda? Eu vou deixar a Débora falar um pouco mais, porque ela Tá é bom, especialista nesse tema. Ok. Não, eu acho que foi o seguinte, Raquel, é o seguinte, o que a gente conseguiu identificar, esses 10 grupos, e foi muito interessante para quem não conhece, né? Como é que você faz esses grupos que a gente chama de grupo focal? Eles são grupos, a gente hoje em dia vai ser o online, você bota, é feio falar assim, mas a verdade é a seguinte, a gente faz aquela observação de ratinho. Você coloca lá 10 pessoas para discutir. No caso, os nossos eram em torno de 8 pessoas. São 10 grupos de 8. Então, você bota 8 pessoas para discutirem, pessoas parecidas, com perfil parecido, de escolaridade, de renda, para tentar discutir. E aí, a gente fez esses 10 grupos, o que foi muito interessante, para tentar entender algumas preferências, ou seja, como eles votam. A gente estava conversando com eleitores. E o que aparece muito no caso, quando eles estão falando de mulheres, é que eles atribuem às mulheres características positivas. Então, são os eleitores e eleitoras olhando para as mulheres. Então, a mulher é vista por esses eleitores e eleitoras como uma candidata interessante, porque ela seria mais honesta, porque ela seria isso, segundo esses eleitores, né? A percepção, então, do eleitorado, assim, você não pode dizer, não é uma pesquisa quantitativa, então ela é menos contundente nesse sentido, mas a gente pega, digamos, uma noção de ambiente, de assim, o que parece que está acontecendo, são sugestões, hipóteses. Então, eu acho que é muito interessante a gente olhar como tem esse lado. É claro não. Talvez, é bem possível que quando a gente tenha mais mulher na política, você vai descobrir que também tem mulher corrupta, também tem mulher que não cuida, também tem tudo isso. Mas, hoje, essa é a visão que o eleitorado tem. Por outro lado, o que isso pode estar gerando também? Quando a gente quer alguém na política, a gente não quer necessariamente alguém que... A gente até quer alguém honesto, isso é sabido. Mas a gente não necessariamente quer alguém que cuide, a gente quer alguém que decida. E essa associação a gente faz muito mais com os homens. Então, esse é um nó possível, né? Você olha e fala assim, não, porque as mulheres, elas cuidam, então... Mas as pessoas tendem a ver as mulheres na política como um elemento diferente dos homens. E uma outra coisa que eu acho importante dessa percepção que a gente teve aí, que é outra pista, nesses grupos focais, foi o seguinte. Você pergunta, um candidato branco e um negro, uma candidata mulher e um candidato homem, um gay ou não gay, enfim. Quem você votaria? Todo mundo, em geral, votaria no que não é votado, né? Na mulher, no negro, no homossexual, isso acontece de forma menos clara que na mulher e no negro. Mas mulher e negro, isso é uma avalanche. Eu votaria na mulher, eu votaria no negro, isso é uma avalanche. Todo mundo fala isso. Quando você parte para a pergunta seguinte, você conta a mesma história nesse grupo focal, esse pessoal conversando, você pergunta assim, quem você acha que vai ganhar? E aí todo mundo fala, vai ganhar o homem, vai ganhar o branco. E aí a gente usa muito o termo em inglês, né, às vezes, porque a Malu mora em Londres, a outra pesquisadora, a Guilherme também fez o doutorado fora. Então, aí tem o puzzle, que a gente chama, né, que é o nosso quebra-cabeça. O puzzle é um quebra-cabeça com a charada, é nossa charada, é isso. Eu acho que aí tem uma charada para a gente refletir um pouco mais, né? Tem que tentar entender um pouco melhor onde é que está o nó ali. Deixa eu bater só em 2 pontos. Eu acho que a Débora falou muito bem.
como essa associação positiva, né? As mulheres têm características que podem ser super úteis para a política, elas são baseadas em estereótipos, né? E estereótipo ele até pode ser negativo justamente para, digamos, os cargos majoritários, né? No executivo, as mulheres podem ser vistas como, é legal a mulher ser senadora, né? Então, a Marina Silva sempre sofreu muito isso. A Marina, ela é muito assim, em grupos focados já vi fraca, né? Ela é muito pequena, etc. Então ela é boa para ser senadora, mas não presidente, né? Então esse tipo de coisa acaba acontecendo. E o segundo ponto, eu acho que a Débora, na verdade a Malu e a Débora tiveram essa sacada de perguntar para as pessoas que estão nos grupos focais, legal, então você quer votar num candidato negro, né? Uma candidata negra. Então me fala quais candidatos, quais políticos negros você conhece. E assim, é impressionante como quase ninguém consegue listar. Então a gente pode falar, olha, porque não tem muitos, mas também porque as pessoas também não buscam ou não tem essa ligação tão clara, né? Então eles gostam da ideia, mas não necessariamente listam muitos. Então a gente chegou a ver grupos que as pessoas sabiam muito pouco, ou até falavam do Obama, mas não conseguiam listar aqui no Brasil. A mesma coisa para candidatos LGBT, assim, LGBTQ, tinham muito pouca citação, né? Então a gente sabe, assim, grande parte do eleitorado gosta da ideia de mais representação, mas ainda não consegue ligar com pessoas reais e trazer essa discussão assim à pauta, né, como uma coisa mais relevante e pensar, não, essa pessoa aqui representa mesmo, ou pelo menos né, então pode representar, ou pelo menos em termos como a Débora falou, de presença, tá ali um homem, uma mulher negra. Então, eu achei que isso foi muito interessante também no grupo, a gente ficou uma série de grupos, a gente viu o mesmo padrão, de que as pessoas gostam da ideia, acham que não vão ganhar, mas depois também não sabem falar muito sobre na hora de discutir política. Uhum. Bom, eu sei também que na reta final das pesquisas eleitorais, em geral, as mulheres tendem a ser maioria entre os indecisos, não é? Eu entendi que vocês tinham feito grupo de homens e grupo de mulheres, entendi bem? Não, 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 os grupos focais a gente juntou os dois grupos, a gente fez mais por região, na verdade. tá. E eu sei também que as mulheres tendem a ficar mais indecisas na reta final, porque elas dizem que elas querem dar uma olhada no rosto do candidato e descobrir que ele não está mentindo, não é? Até o último minuto, ela tenta descobrir de fato se ele está mentindo ou não, né? Aconteceu isso nos grupos também ou não? Falaram disso também ou não? Acho que disso um pouco menos, a gente estava focando mais, digamos, na viabilidade de diferentes candidaturas. Agora, Tá. sobre, digamos, o eleitorado, que essa, digamos, é a minha especialidade, a gente tem um padrão, assim, muito claro, né? As mulheres, elas se mostram, se dizem um pouco menos interessadas em política, mas isso, de novo, é produto, né, da socialização. Se a gente pensar que, enfim, homens e mulheres são filhos, então tendo às vezes famílias, na média, isso devia ser, e socialização importa, devia ser praticamente igual. Mas a gente tem também esse gap, né? Então os homens, de forma geral, se mostram mais interessados em política. E na hora do voto, essa sem dúvida é uma outra questão. Olha, a gente sabe que as mulheres demoram mais para decidir o voto, que também é um produto dessa, digamos, esse nível um pouco mais baixo de interesse por política, mas é o que vai ter implicações depois, né? Tem implicações na hora do voto e também tem implicações numa abstenção. As mulheres, na verdade, deixam de votar um pouco mais do que os homens, né? Então, votam menos do que os homens, o que, de novo, é outra possibilidade que teria, né? De, olha, essas mulheres votarem mais e votarem em mulheres, isso pode aumentar as chances, né? Ou eleger mais mulheres de forma direta. Uhum. Então, outro, a gente está discutindo aqui bastante, né, os partidos, candidatos, representação, mas vale a pena lembrar também de, olha, que na verdade quem elege tudo são os eleitores e que a gente tem também algumas dinâmicas sociais, né, do eleitorado que devem ser, né, a gente tem que melhorar, essas, geralmente são geracionais, mas são pautas importantes, né, de a gente investir na educação de mulheres jovens, né, de mulheres de forma geral, mas as jovens mais ainda para participar ativamente tanto de movimentos sociais e depois, como eu e a Débora, a gente foca muito também nos partidos. Posso fazer uma pergunta para o Guilherme? Eu fiquei curiosa agora, que eu não Manda. sei.
Não, eu sei que eu queria perguntar. Tem essa... A gente consegue saber se isso varia por renda? Ou seja, é sempre, em todas as faixas de renda, as mulheres têm menos interesse político, demora mais a decidir, votam menos. A gente sabe isso? A gente tem dados. Eu não lembro exatamente se eu já vi alguma coisa, eu até fiz. Sempre tem o gap, sempre, mesmo nas pessoas mais escolarizadas. O tamanho dele é que eu não tenho certeza. Eu vou tentar olhar e te falo, mas é uma ótima pergunta, porque, teoricamente, se forem dos grupos mais pobres, né, e na verdade, que é a maioria do eleitorado, talvez seja até mais direcionado, né, dá para address, né, de endereçar esse problema de forma ainda mais direta. Então, gente boa, e o que fazer diante desse cenário que vocês estão descrevendo? Poxa, Raquel, eu achei que a gente só ia falar o que estava de ruim, assim, é tão mais fácil do que propor soluções. Não, eu acho que tem coisas sim a serem feitas. Uma que eu acho que é importante é o seguinte: a gente entender que quando você cria mecanismos, eu sou crédula você cria alguns mecanismos, isso também muda a sociedade. Eu acredito que não é só a sociedade que muda. Claro, a sociedade muda um pouco, a gente cria um mecanismo e você consegue mudar mais. Eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu estou convencida que isso aconteceu de certa forma com a cota para as mulheres. A gente a gente teve uma demanda, isso virou uma política, e essa política acabou fazendo com que as pessoas se adaptassem e entendessem a necessidade disso. Eu acho que são processos assim. Então, acho que a gente tem que pensar quais seriam as regras que podem ajudar. Então, esse aumento do 30%, essa destinação do 30% do fundo eleitoral foi algo que foi importante. Provavelmente foi parte do que ajudou a eleger mais mulheres. Não foi tudo, mas é uma parte da explicação. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. A outra, eu acho que a gente precisa ter um diálogo cada vez mais intenso dentro dos partidos para tentar ver como eles vão viabilizar mais candidaturas diversas. Isso eu acho que tem que os partidos pensarem. É um tema, né? A gente, enfim, quem já está acompanhando o partido há muito tempo sabe, a renovação partidária é um tema. Os partidos têm muita dificuldade de se renovar. Foi o que aconteceu. O PT tem dificuldade de se renovar. Assim, é claro, aparecem nomes novos, aparecem. Os grandes partidos, PT, PSDB, são partidos que têm alguma dificuldade na renovação. E é nessa renovação que a gente tem que colocar mulheres, pessoas negras, grupos LGBT, enfim, a gente tem que tentar por aí, né? Uhum. Eu acho que a gente tem um argumento bom, é que os partidos eles têm que se preparar, porque se essa nova geração, né, é mais, digamos, consciente sobre essas questões de desigualdade, vão abrir oportunidades. Mesmo no campo da esquerda, assim, o PSOL, né, aqui no estado de São Paulo, tem sido um pouco mais consciente e já ganhado muito espaço, né, dentro mesmo do campo da esquerda. E a gente acha assim que os partidos eles enfim, os políticos são muito estratégicos, né? Eles estão ali sempre tentando se beneficiar, digamos, num bom ou mau sentido, aí faz parte, mas eles têm oportunidades, digamos, né? Então, a gente tem clareza de que dentro dos partidos, então, um partido ele está lá organizado, mas ele tem lideranças. As lideranças geralmente são os políticos já eleitos, então um deputado, um governador, um prefeito, naturalmente um líder do partido que vai direcionar o partido, tanto na sua organização, como na sua estratégia, depois de dinheiro, etc. E a gente tem que justamente melhorar essas discussões. Então, conversando, digamos, com os eleitos, mas também tendo mais presença, né, nos diferentes partidos. Acho que isso é importante. Para ter uma distribuição de dinheiro, né, de recursos como um todo, porque a gente, parte do estudo, a gente fala, olha, o recurso não é só dinheiro, né? Eu posso dar dinheiro na minha mão, mas eu não conheço ninguém, eu não sou uma pessoa que tem acesso a grupos. Enquanto se alguém, né, um padrinho político, me apresenta, vai lá e me leva, tá na associação de moradores, me ajuda com relações, eu acho que isso é bastante importante. Então, enfim, a gente sabe também que muitas das mulheres famosas na política brasileira vieram até às vezes de famílias, a filha, né, do Sarney, Clarissa Garotinho. Então, obviamente, ali tem recurso, né? Tem um capital político por trás.
Então, eu concordo com a Débora que a gente pode criar, digamos, né, via instituições, regras eleitorais que facilitem isso, e tem uma parte mais política mesmo dentro dos partidos que é muito importante ser discutida, né? Todos os partidos têm ali sua ala de mulheres, mas o quanto essa ala de mulheres tem força representada e ganha espaço dentro do partido mesmo, é que não está claro. A Débora usa essa expressão, né, de que é a caixa preta, né? A gente sabe pouco de como funciona dentro dos partidos, mesmo porque acaba sendo muito hierárquicos, né, que vem de cima, e aí são as lideranças que, obviamente, obviamente hoje não são representantes de grupos marginalizados. E por último, acho que foi o último ponto que você tocou, que olha, você teoricamente, né, só poderia fazer uma grande mudança se grande parte do eleitorado fala, olha, a gente agora vai ser mais consciente em relação a essa representação. Não dá para esperar, digamos, grande mudança nesse sentido, porque, como a gente estava falando, o eleitorado não só pensa dessa forma, e muito está interessado no que a Débora se mencionou, de que, olha, eu vou votar em alguém que vai ganhar e vai me representar aqui no meu bairro, etc. Então, o atual vereador, o atual deputado que já está ali, é um voto até mais garantido, né? Então, muitas representações de bairro ou de cidades menores feito, basicamente, num grande deputado que traz recursos. Então, tem uma dificuldade, digamos, né? Não dá para tentar substituir logo de cara. Acho que isso... Mas, enfim, tem a parte do eleitorado também. Uhum. Bom, eu vou pedir para o Mauro fazer um comentário, uma pergunta final, mas eu queria antes dizer que nas capitais nós temos duas mulheres que presidem as casas legislativas. Temos apenas uma governadora, que é a Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte. E o Brasil ocupa a 140ª posição no ranking mundial que avalia a participação feminina pela presença no Congresso. Né? Mauro, você tem algo a dizer, a perguntar? Olha, o que foi exposto traz, eu acho que mais dúvida do que certeza, né? Porque eu não tenho claro o que é melhor. Eu acho que tem aspectos que podem ser um pouco positivos, mas, de um modo geral, complicado o negócio. Então, eu acho que em política, eu acho que é isso, nós temos que lidar com as divergências e essas dificuldades. Por incrível que pareça, Raquel, eu estou ainda... Quando nós fizemos aquele comentário no começo da conversa sobre se devemos ou não ir ao 7 de setembro, estou aqui morto de conflito. Se vou encarar a Delta ou não vou encarar a Delta. Então, mas, não, por favor, se você for, vá com cuidado, certo? Eu sei disso, eu sei. Eu sei que tem que mostrar a presença, porém, o medo, às vezes, atrapalha um pouco a participação, né? Então... Acho que, Raquel, Fale lá, Guilherme. vocês me permitem, uma coisa super importante para a gente melhorar, né? Acho que o quadro nacional obviamente, as lideranças políticas, começando pelo presidente, né? A gente, enfim, o governo, né, sempre tem muito recurso e vai orientando políticas que são muito deletérias, né? Assim, o que a gente preza como uma sociedade mais igual, enfim, levando em consideração questões sociais. Por outro lado, acho que uma coisa que é inegável, né, nesse momento, é o que você falou das lideranças de movimentos sociais. Então, também existe um fortalecimento. A questão é que o movimento social sozinho, sem voto, né, e sem participar dos partidos, eu acho que isso é só uma coisa perigosa. A gente tem que... então, eu e a Débora, a gente realmente acredita que, olha, é baseado no voto, né, a representação e depois o acesso ao poder vem nas eleições. Então, esses movimentos sociais que já são organizados, né, puderem entrar nos partidos, fazerem parte deles e discutirem, eu acho que isso é sempre uma forma institucional, né, da gente conseguir ter mudanças, porque a grande coisa dos movimentos sociais é que eles são tão organizados, eles já têm redes, né, que a gente está dizendo de recurso, e redes é uma forma de você ter recurso. Você tem gente para trabalhar junto, você tem ideias, pessoas que conhecem outras. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, de pensar também recursos como um movimento social. Ele é um tipo de recurso. Uma coisa que eu estava pensando, Raquel, que é o seguinte, que
Nós estamos vivendo uma situação, por exemplo, o governo Bolsonaro, não vou dizer mais nada sobre ele, mas a gente tem um Congresso que ele também está... É muito complicada a representação que ele tem lá hoje. Eu acho que é um dos piores congressos que a gente teve nos últimos anos, não é? Em termos de representação. E quando vem uma proposta como esta, em que você ainda tira mais, vamos dizer, o caráter, vamos dizer, ideológico, porque acho que a população não conhece a ideologia dos partidos, né? A gente vê coisas absurdas acontecendo, né? E quanto mais você aprofunda esta possibilidade, eu acho que esse negócio é muito complicado, é muito ruim, no sentido de trazer uma consciência à população, até em quem ela está votando, porque a população está votando em quem proporciona uma ponte, um bem lá no bairro dela, e não está pensando muito no que esse candidato representa, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer valer mecanismos que possam trazer uma consciência maior à população em quem ela está votando, né? Então, e não acho que isso vai trazer essa consciência, né? Débora? Não, eu só acho que a gente, eu sei, não, o que eu gosto sempre de pensar, você sabe que eu comecei minha carreira no jornalismo, e isso, no jornalismo é uma coisa muito legal do curso, que ele é um curso muito multidisciplinar. Eu tive aula de política, tive aula de história, tive aula de... E esses dias estava falando com a pessoa que me deu aula de política na época, porque depois eu fui estudar ciência política, mas em política, que ele me falou uma coisa que me marcou muito e que também tem a ver com aquele curso que eu dei, que a Raquel foi lá ouvir a abertura, que é o seguinte, quando o Estado não te atende em tudo da política pública, em tudo não, às vezes no mínimo do mínimo, eu passei a entender muito bem quem quer acionar o Estado, às vezes para conseguir, de fato, a praça do bairro. Porque esse Estado ele não é muito... Eu, por milhões de razões, eu consigo ter acesso à escola, que eu pago, eu consigo ter um acesso a um plano de saúde. Mas uma coisa muito interessante quando você vai olhar... Eu acabo tendo muito contato com mulheres da política, vereadoras, mulheres assim. Uma boa parte do tempo delas é todo discutindo... como elas vão dar acesso a alguém de uma vaga no hospital. Dar um acesso, fazer uma ambulância para levar para um hospital melhor. E a gente que está numa cidade grande, está com uma outra situação, né? Às vezes até econômica e tal, é um esforço a gente pensar, meu Deus, mas como é que a gente muda isso? Tem como mudar também. Assim, também já conheço prefeituras que foram fazendo um trabalho de anos, exatamente como o Mauro estava chamando a atenção, né? Você ir mudando. Não, vamos tentar pensar como a política pública vai atender mais o eleitorado, de tal forma que ele vai deixar de depender dessa relação individual, né? Aí voltamos ao individual que o Guilherme estava falando. Mas, enfim, esse daqui já é para outra conversa, Raquel. Na próxima a gente pode falar disso, a gente traz quem entende mais do assunto. Ok, beleza. Bom, nosso programa está chegando no fim. Guilherme, você quer dizer alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez a oportunidade, sempre muito legal, né? Como falei no começo, a gente gosta de falar de pesquisa porque a gente tem problemas que a gente quer resolver, entender como funciona, né? Na academia a gente não resolve muito, mas a gente tenta entender e pelo menos propor o que seriam as coisas para a solução e esperar que depois, digamos, elites políticas, econômicas possam fazer isso de forma mais contundente, mas é um tema que, enfim, eu sou um pouco mais novo, mas acho que é muito importante, então fico feliz de poder sempre participar. Débora, mais mulheres no poder, não é? Sempre. Sempre. Okay. Muito obrigada, viu, Raquel? Foi um prazer conhecê-la e reconhecê-la. Na verdade, esse é o caso de reconhecimento. Então, reconhecê-la, obrigada, Mauro, também. Eu acho que a gente, cada vez mais, eu vejo daquele momento de 2016 para cá, como isso aumentou a vocalização, a necessidade desse tema. Hoje em dia, todo dia tem um evento discutindo mulher na política. Eu quero acreditar que isso vai ter um impacto grande aí na mudança. Ok.
Gente boa, muitíssimo obrigado, foi ótimo o programa e a gente volta na semana que vem, tá? E vamos voltar a abordar essas questões que ficaram pendentes aqui numa outra oportunidade, ok? Obrigada, Raquel, um abraço. Tchau, Raquel. Tchau, Mauro. Um abraço. Tchau.